Chegou uma hora mais esperada para vocês, que é a hora da implementação, ou seja, a gente pegar e aplicar. Tudo que a gente vai trabalhar aqui a partir de agora é aquele esquema plug and play, ou seja, vocês pegam e executam. Obviamente que eu quero passar para vocês alguns conceitos do que tem por trás da implementação que a gente vai fazer. Porque tudo que a gente vai usar vai ser baseado no que eu vou trazer aqui. Então, desde a comunicação com a cliente na hora que você está fazendo atendimento, a venda, os posts, tudo, os stores, tudo que a gente for fazer a partir de agora é baseado no que a gente vai trazer aqui. Por isso que é tão importante que não só eu explique para vocês o que precisa ser feito, mas também que vocês entendam o conceito que tem por trás disso. E o nosso primeiro pilar que a gente vai trabalhar é o pilar do posicionamento, que é, sem dúvida, gente, sem dúvida, o maior diferencial que vocês vão receberem aqui. Porque eu sei que muita gente entende o posicionamento como algo diferente do que eu vou trazer aqui. E isso torna o processo de você conseguir converter uma cliente, que significa o que converter? Você conseguir fazer o fechamento daquele procedimento. É muito mais eficaz quando você sabe o que é posicionamento com base no que a gente vai estruturar aqui. Então, esse fundamento, ele vai ser usado para sempre, enquanto vocês quiserem vender micropigmentação. E digo mais, qualquer outra coisa que vocês forem querer vender para alguém, que vocês tiverem ou um outro serviço, ou até mesmo dentro de uma outra linha de trabalho, isso aqui é a base para que vocês consigam ter resultado. E é isso aqui que separa o joio do trigo. Quem realmente tenta fazer e não tem resultado, com quem realmente faz e tem resultado. Posicionamento, basicamente, é o quê? É a gente pegar a pessoa que está no ponto A, e levar até o ponto B, que é o quê? O ponto A é o ponto onde ela está hoje, né? Onde a cliente se encontra hoje, a situação que ela tem hoje. E o ponto B é onde ela queria estar, aonde é que ela estaria num mundo ideal. E aí é onde tem a chave. Por quê? Essa ponte que liga o ponto A ao ponto B é você, é o seu trabalho, é o serviço que você entrega à sua micropigmentação. É por isso que um posicionamento claro e estratégico, ele tem essa capacidade de fazer com que a cliente tome uma decisão rápida e não fique pensando, analisando, ponderando, porque o que acontece na maioria das vezes é que quando a cliente não tem a segurança, a informação necessária para saber se aquilo ali realmente é o que ela precisa, é quando ela precisa pensar. Então, para você entender um pouco melhor, todas as vezes que a cliente falou para você, eu vou pensar, eu vou analisar, eu vou deixar mais para frente, ou vou ver com meu marido, todas as vezes que ela não conseguiu te dar uma resposta ali, seja a resposta, olha, eu quero fazer, ou agora eu não vou fazer porque eu tô sem dinheiro, se ela não conseguiu te dar uma resposta, ela falou que vai adiar isso, todas as vezes que ela falou isso, ela quis dizer o quê? O seu posicionamento não está claro para mim. Ou seja, eu não tenho certeza se o problema que eu tenho é realmente solucionado pela solução que você está me oferecendo aí. Então, esse posicionamento claro, ele vai ser um divisor de águas. E como eu falei, vocês vão usar ele em todos os aspectos, em todos os pontos que vocês forem ter contato com a cliente, seja online, Instagram, Facebook, WhatsApp, como presencial também. Avaliação, atendimento, pós-atendimento, pós-venda. Então, tudo isso vai ficar muito bem amarradinho no posicionamento. Sendo então o ponto A, o ponto que incomoda a cliente, e o ponto B, o resultado que ela gostaria de ter, você se posicionar como uma especialista vai te gerar uma coisa que é extremamente preciosa, que é autoridade. A autoridade é aquele impacto que a gente recebe de cara quando a gente vê uma pessoa que traz aquilo que a gente entende como solução. Então, por exemplo, se você vai a um hospital e você vê uma pessoa entrando pela porta de jaleco, você já entende que aquela pessoa ali é o médico, sem antes ele falar alguma coisa. Se você vai num restaurante e você vê ali a pessoa trajada, né, como um chefe de cozinha, você não precisa que ela se apresente para você. Você já sabe que aquela pessoa ali é responsável pela cozinha. Então, o objetivo do posicionamento é justamente trazer isso. E a gente consegue também fazer isso. E quando a gente aciona esse gatilho mental da autoridade, a pessoa
perde os argumentos de questionar. Ela perde porque tudo aquilo que você fala, quando realmente ela te vê como autoridade, tudo aquilo que você fala, ela vai considerar aquilo ali. Ela não precisa necessariamente concordar ou estar realmente totalmente crente naquilo que você vai te dizer. Mas quando você se posiciona como autoridade, você ganha um espaço para que a cliente possa te ouvir. Então, gerar autoridade, ela vai te permitir com que você realmente tenha a possibilidade de fazer a sua venda de micropigmentação. Sem isso, fica muito mais difícil. Por exemplo, assim, vocês já devem ter visto falar, a cliente chegar para vocês e falar assim, eu ia fazer lá na fulana, porque a fulana traz uma profissional não sei de onde, e aí você percebe que a pessoa não fez o procedimento, a micropigmentação naquele lugar, porque ela não sabia nem quem era a pessoa, não tinha visto a pessoa, não sabia conhecer o trabalho da pessoa, ou seja, ela não reconhecia a autoridade naquela pessoa. E às vezes a cabeleireira ali que tá falando da outra também não consegue gerar uma autoridade. Ah, a cabeleireira vai trazer a pessoa, mas eu nem sei quem é essa pessoa, não vi, não tenho esse contato. Então, essa autoridade, ela acontece e ela acontece de forma imediata. Muita gente acha que é uma construção. Ah, com o tempo a pessoa vai me vendo como autoridade. Não. Isso acontece quando você não tem um posicionamento claro e definido. Quando você tem um posicionamento claro e definido, naturalmente a pessoa te viu, ela vai falar: essa daí é uma autoridade. E é isso que a gente vai precisar gerar para a gente ter resultado rápido com a venda. Por quê? O que nós vamos fazer nesse processo? A gente vai pegar pessoas que são completamente desconhecidas, que não conhecem você, que não conhecem seu trabalho, que nunca ouviu falar de você, não passou na rua do seu estúdio, e vai fazer com que ela, na hora que entrou em contato com você, ela queira comprar o procedimento de você. E a autoridade que a gente vai gerar nisso é o fundamento, é o que vai proporcionar para que a gente faça isso. Então, nesse primeiro passo, o que nós precisamos? Entender quais são os pontos A, ou seja, que tipo de dor essas clientes trazem consigo. O que faria realmente ela olhar para o seu procedimento e ter um espaço para poder entender sua solução? Qual é a sensação que ela tem que faria com que ela, poxa, ela me entende, então eu vou dar um espaço, eu vou me abrir para poder entender se o que ela, qual a solução que ela traz. E quando você percebe que você atingiu isso na cliente, é quando ela realmente te dá espaço, ela vem falar com você. Então, eu vou te convidar agora nessa tarefa, nesse primeiro passo, você trazer à tona as principais queixas que as clientes trazem. E por que isso é muito importante? Eu vejo muitas pessoas se posicionando como a pessoa que eleva a autoestima da cliente. E não tem nada de errado com isso. Mas você percebe que a conexão que essa dor traz, ela é muito superficial. Muito superficial. Por exemplo, o problema de autoestima, muita gente tem. Mas muita gente nem sabe que tem. E nem sabe o que é autoestima. Então, assim, quando você trabalha nesse nível muito superficial, o teu posicionamento ele é fraquinho. Ela precisa realmente te conhecer mais tempo. Então, a gente vai trabalhar num nível de posicionamento mais assertivo, mais incisivo, mais na veia. E para isso, a gente tem que entender exatamente quais são as principais dores, queixas, incômodos das suas clientes. E como que você vai fazer isso? Você vai fazer uma lista aí, tenta pegar aí de 5 a 10 coisas que elas reclamam para você quando ela vai fazer o procedimento, né? A hora que ela sentou ali na sua cadeira, na sua maca, no seu atendimento, o que elas falam para você? Olha, eu tô vindo aqui por conta desse problema, por conta dessa situação. Liste 5 a 10 queixas que as clientes trazem para você. Essa primeira parte, ela vai ser muito legal, porque você vai perceber que a autoestima é uma coisa assim longe. A gente tem coisas bem do cerne ali, do núcleo da coisa, que quando a gente falar sobre isso na nossa comunicação, a pessoa instantaneamente vai conseguir se conectar com você e vai abrir espaço para que ela possa te ouvir e ver o que você tem a oferecer. Então, essa nossa primeira tarefa para a gente começar a criar esse posicionamento é: descreva de 5 a 10 queixas que as clientes apresentam para você e depois vamos para a próxima aula.